noite. Então, gente, tô voltando, né, pra gente falar sobre a codependência nos relacionamentos afetivos e também falar da codependência, né, como um padrão comportamental, né, super aceito, né, na nossa sociedade como uma forma de amor, né, como uma forma de amar. Então, aqui amor é esse, né? Que amor é esse que diz que a gente deve renunciar à nossa vida em função de outra pessoa. Que amor é esse que coloca a nossa felicidade na dependência de uma outra pessoa se modificar, de uma outra pessoa decidir, né? E a partir dessa decisão é que a minha felicidade pode acontecer, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Que amor é esse, né? Que tipo de amor é esse que me faz ser simbiótico, né? Simbiótico com outra pessoa, né? A ponto de não existir mais o eu, existe o nós, né? E a gente para, inclusive, de responder, né? Na primeira pessoa, do singular, né? E a gente passa a responder nós, né? E se algo é dito com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, a gente diz, não, mas nós, não. Então quer dizer que a pessoa ela já perdeu, inclusive, a noção saudável do eu e do outro. Então já somos nós, né? Nós somos uma unidade. Nós não somos mais duas pessoas que se relacionam, nós somos uma unidade simbiótica. E temos que fazer de tudo para poder manter essa unidade simbiótica, né? E evitar qualquer coisa que abale essa estrutura, né? Dessa unidade simbiótica, inclusive críticas, né? Críticas, pessoas que querem mostrar pra gente, né, que a coisa não está saudável. Então todas essas pessoas elas são um perigo para o relacionamento, né? Eu vou agora precisar tirar os comentários de vocês, que eu vou começar realmente a falar, né? E aí eu vou naquele fluxo da fala e aí eu preciso ter essa concentração. Mas sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz. Estou muito feliz que a gente está aqui para falar sobre a codependência, né? Tem uma coisa muito interessante na codependência, é que a gente passa anos sendo codependente e a gente não imagina que isso é um padrão comportamental, que não é uma coisa saudável. E a gente passa anos sendo codependente e achando que é assim mesmo, por quê? Porque a gente olha o mundo e as pessoas estão tendo o mesmo comportamento. Inclusive, os nossos pais, né? Com certeza eles tinham um padrão lá de codependência e nós aprendemos com eles principalmente como é o amor. Como é o amor, como é que a gente ama, como é que a gente se relaciona, né? Então a gente sabe hoje em dia que a codependência ela é um padrão aprendido, né, também. Ela é aprendida em casa e ela é um padrão homogêneo assim dentro das diversas culturas, como uma referência de amor. Quando estou falando sobre isso, eu digo lá que a codependência ela é a distorção do amor. Por que ela é a distorção do amor? Porque eu acredito que aquilo é amor. Eu tenho certeza que aquilo é amor, que aquela minha doação ilimitada, né? Que aquela minha renúncia ilimitada, que aquela minha exigência de que o outro melhore para que eu possa ser feliz, né? Também é amor. E na verdade não é.
mas eu entendo como amor. Até que depois é da pessoa sofrer muito, ao longo de vários relacionamentos, ela vai procurar um profissional. E aí o profissional, né, se ele realmente tem um estudo dentro da codependência, ele vai dizer para a pessoa, isso é um padrão comportamental, né, chamado codependência. E a codependência, ela se instala como um padrão adictivo. E o que é isso, um padrão adictivo? É um padrão de vício. Não é à toa que a codependência, ela tem grupos de autoajuda, onde a gente trabalha com os 12 passos. Os mesmos 12 passos de AA, né? Eles são usados para desmontar o padrão da codependência. Por quê? Porque a codependência é um vício no outro. É um vício em consertar o outro. É um vício em depender de uma outra pessoa para obter um preenchimento, né? Porque ela, na verdade, na codependência, o que a gente verifica no nível mais profundo é o quê? É um vazio. Um vazio muito, muito, muito profundo, né? E de onde que se origina esse vazio? O vazio, ele se origina da incapacidade que os nossos pais tiveram em dar amor para nós do jeito que a gente precisava, né? Então, todos nós temos muita necessidade de atenção, de amor, de sermos vistos, valorizados, né? De sermos reconhecidos como pessoas únicas e especiais. Mas os nossos pais, eles não puderam dar esse tipo de amor para nós. Por quê? Porque eles também já foram muito mal amados. E eles também estavam tentando tapar a carência deles de várias formas, inclusive no relacionamento codependente deles, né? Que eles possivelmente estavam tendo entre eles dois. Ou estavam usando nós para tapar o buraco também lá da carência deles, usando nós quem? Os filhos, né? Usando os filhos para tapar o buraco, usando um trabalho excessivo, usando uma dedicação em algo, né? Uma dedicação num grupo espiritual, num grupo político, né? Algo que absorve a vida da pessoa de forma tal e dá a ela um senso de importância, porque ela vive em função de dedicar àquela pessoa, aquele trabalho, aquela causa, aquela religião, o que quer que seja, tá? Mas o que na verdade acontece lá no codependente é que ele ficou com um grande vazio de amor. Um grande vazio. E esse vazio de amor é muito profundo, né? É um buraco, né? E muitas adicções, inclusive, elas acontecem porque esse buraco, ele precisa ser preenchido. Ele precisa ser preenchido, né? A gente sabe que as maiores dores do codependente é o abandono e a solidão. Abandono e solidão são as dores mais violentas na alma de uma pessoa codependente, né? E inclusive nessa quarentena, muitas pessoas estão enfrentando as suas dores de abandono, as suas dores de solidão, porque tem pessoas que estão completamente sozinhas. Completamente sozinhas. E eu vejo que é um momento mesmo. É um momento mesmo de muitas pessoas que são codependentes se encontrarem com aquilo que elas mais temem, com aquilo que elas mais temem, que é a solidão. Então, a solidão é uma dor assim lacerante na alma do codependente, né? E o abandono, consequentemente, por quê? Porque na hora que é abandonado, fica sem chão. Por quê? Porque todo o valor do codependente, toda a ideia lá de valor dele vem a partir da opinião do outro. Essa carência que ficou lá nessa alma infantil, né? De ser valorizado, de ser reconhecido, de ser aceito, deixou a pessoa muito incapaz de reconhecer a si mesma, né? E de valorizar a si mesma.
Então, é por isso também que ela precisa do outro, para poder encontrar o quê? Reconhecimento. Reconhecimento. E como ela não foi amada por ela ser quem ela era, na própria expansão natural dela, ela talvez entendeu que para ela ser amada, ela precisaria fazer por onde. Então, eu preciso fazer por onde para eu ser amado. Então, não é à toa que muitos codependentes, eles são fazedores compulsivos. Eles têm que estar fazendo coisas para ser reconhecido, fazendo coisas pelo outro, fazendo coisas para outras pessoas, para que, enfim, ele encontre o reconhecimento que ele não encontra quando olha para si mesmo. E aí, nessa coisa dele fazer, dele ser muito voluntarioso, dele estar sempre se apresentando, as pessoas vão percebendo, né? Que elas podem contar com essa pessoa, pedir para essa pessoa, requisitar essa pessoa, puxar, porque ela vai dar. E aí depois ele cria uma rede onde ele se torna imprescindível. Ao mesmo tempo que ele se queixa que ele não pode sair desse lugar. Mas é o adulto que se queixa. Mas a criança interna está se sentindo muito reconhecida, né? Porque na hora que essa criança interna diz assim, nossa, essas pessoas não vivem sem mim. E o próprio adulto diz, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, nada acontece. Ninguém faz do jeito que eu faço. Ninguém lá sabe resolver nada. Só eu que resolvo tudo. Nisso daqui parece que tem um peso. Mas no mais profundo, na alma infantil, é dessa criança que não foi valorizada, que não foi reconhecida pelo simples fato de ser quem ela é. Isso daqui é grande. É grande perceber que a coisa só acontece se eu estiver lá, né? Então isso dá um senso de quê? Um senso de valor. Isso dá um senso de valor. Isso eu estou falando num nível um pouco maior. Quando a gente leva lá para o relacionamento, isso também afunila. E fica assim, essa pessoa não vive sem mim. O que vai ser dessa pessoa se eu deixá-la? O pior, que eu quero deixá-la, mas ela não tem nem para onde ir. Olha, mas se eu deixar essa pessoa agora, eu não sei o que é que vai ser da vida dela. Pois é, eu não sei o que é que vai ser da sua vida. Eu não sei o que é que vai ser da sua vida se você perder essa pessoa, que a partir dela é onde você encontra o seu senso de valor e de importância, né? Mas isso é muito claro no discurso lá do codependente, né? Ele não deixa porque ele está preocupado com o outro, porque ele não vai dizer, não, sou eu que não suporto deixar essa pessoa aí e ficar somente comigo mesmo. E ficar com esse vazio, né? Por quê? Porque acontece o quê? Às vezes o codependente é uma pessoa muito autossuficiente. Ele que resolve tudo, ele que dá jeito em tudo, ele que resolve em tudo. Então ele tem uma ideia de que é autossuficiente e que a outra pessoa é quem depende dele. Ele só percebe que ele depende da pessoa quando ele deixa a pessoa. Aí quando ele deixa a pessoa, aí ele se encontra com o vazio dele. Aí quando ele se encontra com o vazio dele, é que ele vê como ele também é dependente da pessoa que dependia dele. Porque agora não tem mais essa pessoa lá e ele tem que ficar sozinho com esse vazio, com esse buraco, né, para dar conta disso daí. É uma dor muito grande, Essa dor de solidão, ela é tão grande, que as pessoas, elas se submetem às piores condições dentro de um relacionamento. Elas se submetem a abusos morais, psicológicos, físicos, sexuais, financeiros também, né? Por quê? Porque na hora que ela se vê na iminência de ficar sozinha com ela faz qualquer coisa.
E é muito difícil para a pessoa admitir isso, lógico, nós temos uma autoimagem. Como eu vou dizer, olha, realmente eu pago o preço de me submeter a qualquer coisa, eu só não posso perder essa pessoa. Não pode perder essa pessoa. Aí eu digo, você não pode perder a si mesma. Você não pode perder a si mesmo. E você possivelmente, quando fala que não pode perder o outro, você já está perdido de si mesmo e de si mesma. Por quê? Porque o seu amor próprio já deve estar assim muito reduzido. E você já está experimentando o quê? Uma sensação de que você realmente não vive sem essa outra pessoa, né? E isso que você chama de amor não é mais amor. É um desespero pelo outro. Aí é nessa hora, né, que começa aquilo que a gente chama de mendicância. Ou seja, eu começo a mendigar por amor, né? Então quer dizer, o outro vai fazendo coisas cada vez mais abusivas, cada vez mais invasivas, né? E eu lá, por quê? Porque eu já aceito que eu não posso viver sem essa pessoa. Aí nessa hora, a gente percebe às vezes que a pessoa já está até já com um aspecto muito sofrido, né? Porque ela não é mais feliz. Ela não é mais feliz, porque ela vai abrindo mão de coisas que lhe são caras, de valores que ela um dia disse que eram imprescindíveis e que ela nunca iria abrir mão. Mas ela já entrou no nível lá de dependência emocional que é igual a uma dependência química. Porque a nível cerebral, a nível lá de córtex, funciona mesmo como uma dependência química, só que no outro. E é por isso que a codependência ela é tratada com 12 passos, né? E aí, inclusive, tem um incrível grupo chamado CODA, que é os Codependentes Anônimos, né? Que tem reuniões 3 vezes por semana, gratuito. Vocês podem ir na internet, né? E aí coloca lá Codependentes Anônimos. Agora não está tendo encontros presenciais, mas eles estão tendo encontros também pelo WhatsApp. Estão fazendo aí um jeito para poder acontecer. Tem CODA em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza tem grupos excelentes. Eu particularmente conheço esses grupos, são excelentes. A literatura deles é excelente. Eu utilizo bastante aqui quando as pessoas vêm para mim, para poder me relatar, né, sobre situações da vida delas que elas nem imaginam que é uma codependência. E aí eu tenho que dizer para elas, olha, isso que você vivencia é uma codependência. Esse relacionamento é extremamente codependente. Você sabia que ele é muito codependente? Que ele está codependente? Aí eu pergunto como que a pessoa, ela se relaciona na vida dela, ou como que ela se relacionou antes na vida dela, né? E ela vai me revelando e eu vou percebendo o quê? Que ela tem uma trajetória de codependência na vida afetiva dela. E às vezes quando ela abre um pouco mais, a partilha, né, que ela vai falando da vida dela, aí eu vou vendo que ela é codependente também em todos os relacionamentos da vida dela. Com a família dela, principalmente, é a responsável por tudo, por todos, por pagar, por resolver, né? Então ela é aquilo que a gente chama de pilar, né? Ela é o pilar da família. E é aquilo que eu digo, o adulto diz, eu não aguento, tudo é em cima de mim, mas a criancinha interna diz assim, nossa, como eu sou importante. Como eu sou importante, né? E é por isso que a pessoa não deixa. Ela não deixa porque ela tem aquilo que a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? É se sentir reconhecida. É se sentir imprescindível. Eu sou a primeira pessoa que sou comunicada. Eu sou a primeira pessoa que sou informada. Eu sou a primeira pessoa que sei de tudo. Mas vai sobrar para você porque é você que vai resolver tudo. Então aí quer dizer, tem o ônus e tem o bônus. E qual é o bônus? Eu sou a primeira. Eu sou a primeira, né? E são coisas que são tão sutis que realmente a pessoa não tem como descobrir sozinha. Ela só descobre se ela vier para terapia, se ela tiver contato lá com uma literatura, se ela ouvir uma conversa, se uma outra pessoa que é amiga dela, amigo dela, for para um grupo de coda e já está sabendo
nela como é a coisa e tem uma conversa e fala sobre a codependência, né? Porque ninguém nasce e nem cresce sabendo que é codependente. Realmente tem que ser uma coisa que tem que ser revelada e a pessoa precisa se identificar com aquele padrão. Não é à toa que a gente, quando identifica o padrão, a primeira coisa lá que a gente faz, nós que somos psicólogos, eu sou psicóloga, né? Pelo menos eu sou psicóloga faz 25 anos, né? Eu nem me apresentei, né, gente? Já fui falando. É porque esse tema é muito empolgante, né? Porque quando eu falo dele, eu não falo de algo assim, ela que é distante de mim. Eu falo de algo que eu também vivenciei. Porque eu fui criada em um lar extremamente codependente, onde as duas mulheres que me criaram, elas viviam em função de fazer tudo por mim e pelo meu irmão, de forma que a gente ficasse completamente dependendo delas. E era a forma que elas se sentiam imprescindíveis para que a gente nunca fosse embora, né? Então, quando a pessoa chega que ela conta sobre a vida dela, os relacionamentos dela, a gente faz o quê? A gente informa ela sobre a codependência. Informa, fala o que é, explica e vai dar uma literatura para que ela possa ler sobre a codependência e se identificar. Porque depois que ela está identificada lá com a codependência, vai ser muito fácil a gente abordar. E na hora que a gente vai falando, ela está se vendo ali na nossa fala e não como algo estranho, né? Então, quer dizer, essas pessoas, elas vinham de uma situação, elas eram mulheres, elas me criaram, e qual era o lugar lá das mulheres na sociedade patriarcal? Era justamente obter um poder de uma forma velada. E como que obtém o poder de forma velada? É assim, lá no âmbito do lar, a mulher dominava tudo e ninguém ali sabia fazer nada. Ficava todo mundo dependendo dela. Ela dependia do homem, né? Porque ele era o homem, né? Era o senhor, o patriarca. Mas ela fazia ele depender dela até para ligar um fogão, porque ele não sabia nem ligar um fogão. E isso aí a gente chama de quê? De poder velado. E aí o que é o poder velado? É esse poder que eu adquiro à medida que eu vou deixando o outro completamente dependente de mim. Aí é como a gente fala aqui no Ceará. A gente vai se tornando as mãos e os pés da pessoa. E olhe lá, às vezes se torna ouvido, olho, boca, né? Que a gente fala pela pessoa também, enxerga pela pessoa, faz tudo pela pessoa, né? E isso aí é uma forma de quê? Da gente obter o poder velado sobre o outro, né? Eu tô falando aqui para vocês, mas eu tô assim já descortinando muito profundamente, né? No nível bastante profundo, é o padrão da codependência. E quanto mais o outro depende de mim, mais ele fica passivo e mais eu fico dominante. Ou seja, então, lá na codependência, nós observamos também esse padrão de quê? É do ativo, que é o que faz, e do passivo, que é o que recebe, e é o que não tem poder. Então, quer dizer que esse fazedor compulsivo, que se antecipa, que se oferece, que se torna imprescindível, ele também vai adquirindo um certo poder sobre a outra pessoa, sobre as pessoas, né, as quais ele tanto se voluntaria, né? E esse é o ganho. O outro ganho secundário é se sentir poderoso, né, frente ao outro que precisa tanto de mim. O outro precisa muito de mim, né? Por quê? É muito bom ter poder. E não é à toa que muitos codependentes têm uma dificuldade em receber presente, receber favor, não pede ajuda, não fala que está precisando. Por que não fala? Por que não pede? Porque ele sai desse lugar. Aí ele vai lá para o lugar de receber. Ele vai para o lugar de receber.
E ele já viciou nesse lugar de doador. Então tá sempre bem, tô sempre aqui, pode contar comigo, tô sempre forte, tenho sempre para poder aqui resolver. Eu tenho grana, eu tenho recurso, eu tenho tudo. Eu tô aqui. Eu sou forte e vocês precisam de mim, né? Então isso vicia. Isso vicia. Aí a pessoa não sabe ir para a polaridade da fragilidade e da vulnerabilidade. Ela precisa ficar doente, ela precisa ficar muito mal. E ela, quando está doente ou ela, quando está sem dinheiro, ela tem vergonha, ela não vai pedir ajuda, ela acha que não tem valor se ela não tiver nada para dar. Ela não se vê como um ser valoroso se ela não tiver nada para dar. Porque ela estabelece dentro da cabeça dela esse parâmetro de que só vale quem dá, né? E isso ela aprendeu aonde? Na casa dela, aonde se ela não fizesse por onde, ela não encontrava valor. Mas é como eu disse, possivelmente ela já estava vendo a mãe agindo assim, né? Lá na relação lá com o pai. A mãe sendo uma fazedora, fazendo, arcando, né? E aí eu sou uma criança e eu vou entendendo o quê? Que isso aqui é amor. Amor é isso daqui, é assim, é você ter uma pessoa dentro de casa e você fazer tudo por ela, viver uma vida inteira esperando que essa pessoa mude para você ser feliz, né? A maioria lá dos pais de codependentes, eles são famílias que tinham adicções em álcool, principalmente, né? Eram pessoas alcoólicas, pessoas que tinham vício em jogo, pessoas que tinham vícios diversos, né? E aí a gente cresceu vendo o quê? Vendo a mãe da gente dizendo que a gente só ia ser feliz no dia que esse pai da gente mudasse. Aí a gente começa a se relacionar e quando vê a gente tá numa relação do mesmo jeito, onde a gente fica aguentando, esperando que essa pessoa mude para enfim a gente ser feliz. Só que a gente é uma outra geração e a gente não percebe que está repetindo a mesma coisa que possivelmente a gente disse que não ia repetir. Que é o quê? Colocar a expectativa da minha felicidade ou a possibilidade da minha felicidade na mudança de uma outra pessoa. E aí? Vocês acham que isso pode ser uma coisa legal, né? Como que eu posso achar que a minha felicidade depende da mudança de outra pessoa? E o pior de tudo é que quando a pessoa está muito cristalizada no padrão codependente, ela atrai as mesmas pessoas com o mesmo perfil psicológico. Ela atrai uma pessoa, se apaixona loucamente pela pessoa, a pessoa lá com o passar do tempo manifesta algum problema e ela já está apaixonada, já está amando, então ela vai começar novamente a esperar que essa pessoa mude. E fica dando chance, fica conversando e o tempo passando. Se romper e ela não trata desse padrão lá de codependência, porque ela nem sabe que tem um problema lá de codependência, ela arranja outra pessoa, geralmente no mesmo padrão emocional, e novamente ela começa a mesma relação, onde novamente ela está vivendo em função de esperar que uma pessoa se modifique para, enfim, ela ser feliz. O que ela não percebe é que ela também tem uma adicção. Ela também tem uma teimosia, né? Uma grande teimosia. Por quê? Eu quero que o outro mude. Aí eu penso assim, não, mas ele é tão teimoso, nossa, ele não quer mudar. Ok, e eu não vejo que eu também sou muito teimosa, querendo que o outro mude. Ele não quer mudar e eu vivo em função de querer que ele mude, olha só. Então quer dizer que é um cabo de guerra. E aí eu não percebo que eu não tenho como mudar uma outra pessoa. Eu não tenho como modificar uma pessoa, principalmente se ela não quer se modificar.
Ela não quer se modificar, ela não acha que ela tem problema, ela não acha que ela tem problema. Já começa daí. Então, como eu posso esperar que uma pessoa que acha que não tem problema mude e ainda achar que eu só vou ser feliz no dia que essa pessoa mudar? Só que ela não tem notícia de quando ela vai mudar porque ela não acha que tem problema. Por isso que tem uma oração, lá nos grupos é de 12 passos, que se chama oração da serenidade, que é: concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para aceitar o que eu posso modificar e sabedoria para perceber a diferença. Ou seja, eu quero modificar o outro, mas eu não percebo que eu não posso modificar o outro, porque o outro é um universo, é um cosmos, né? Eu só posso modificar a mim mesma, mas eu não estou interessada em modificar a mim mesma. Eu estou interessada em modificar o outro porque eu acredito que se ele mudar determinada coisa, eu vou ser feliz para sempre com ele. Aí a gente percebe o que? Que o codependente, às vezes, ele vive de uma fantasia, de ser feliz com outra pessoa, de uma fantasia de que ele, enfim, vai encontrar o príncipe ou a princesa encantada e vai ser feliz pro resto da vida. Por quê? Porque ele não consegue ser feliz com ele mesmo. Ele não consegue ser feliz com ele mesmo, né? Ele não encontra satisfação em viver com ele mesmo. Então ele tem uma dificuldade profunda de estar com ele mesmo, que é o que ele chama de solidão, né? A solidão não é você só. Na solidão você está com você mesmo. Na solidão você está com você mesma. E aí, você suporta estar com você mesma? Você suporta estar com você mesmo? Quando eu estou atendendo aqui os meus clientes e nós estamos nesse trabalho lá da codependência, eles são muito honestos comigo. Muito honestos, porque nós estamos fazendo terapia justamente para encontrar essas verdades mais profundas. Então, na terapia, a gente abre nosso coração, né? Então, eles dizem: Prema, é desesperador. É desesperador. E eu entendo isso profundamente. Eu entendo isso profundamente porque, como eu vinha dizendo para vocês, eu vinha de um lar extremamente codependente. E como que eu não iria me tornar codependente, né? Como que eu não iria me relacionar posteriormente achando que aquilo era amor? Encontrar uma pessoa problemática, viver em função de ajeitar essa pessoa, ou então viver em função de esperar que essa pessoa mude para que eu fosse feliz. Eu também vivi isso na minha vida. E é por isso que eu venho falar aqui para vocês assim com muita verdade, né? Porque não é uma coisa que eu li no livro. Eu li no livro depois que eu descobri o que era. Aí eu li no livro, né? E aí eu fui entender profundamente essa codependência. E nesse meu trabalho de autoconhecimento, né? Que nós que somos psicólogos, nós precisamos fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. A gente mergulha muito fundo nas nossas dores. E aí eu fui mergulhar nas minhas dores de abandono, de solidão, de não reconhecimento, de desvalorização, né? Dores profundas que habitam a nossa alma infantil. Elas são o solo fértil, né? Aonde nasce a codependência, aonde nasce o padrão da codependência. Por quê? Porque no mais profundo, uma pessoa codependente, ela está esperando ser reconhecida, ser validada. É isso que ela está esperando no mais profundo dela, ser especial. Porque no mais profundo ela não se sentiu especial, ela não se sentiu uma criança especial, né? Então essa criança vive esse anseio, né, de ser especial. Só que quem paga a conta é o adulto, né? Porque nós não somos mais criança, né? E aí essa nossa criança carente de ser especial, ela vai colocando a gente em relacionamentos muito delicados, né? Onde a gente vai saindo de algo normal, aceitável, e vai entrando numa relação abusiva sem perceber, e aí quando vê, a gente não tem mais como sair dessa relação abusiva porque a gente está completamente simbiótico
com essa pessoa, e se a pessoa for muito doente, se ela for muito doente, né, a gente também adoece junto com ela. Porque não vai ter condição de ter uma integridade, né? De ter uma integridade, de dizer, opa, aqui tá demais. A gente fala também, lá que o codependente ele vive, é o complexo do salvador, ou o complexo da salvadora, né? Ele acha que pode salvar, ele acha que pode dar jeito, né? Ele tem, às vezes, sentimentos de onipotência que a gente fala, né? Então, ele acha que ele dá jeito em tudo. Ele só não dá jeito na vida dele. A vida dele, ele tem muita inabilidade em lidar com a vida dele, né? Outra coisa também, tem uma prontidão incrível para deixar o que quer que seja, principalmente a vida dele, né? Para ir dar jeito na vida dos outros, né? E aí a gente entende o quê? Que ele não é o centro da vida dele. A vida dele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a vida das outras pessoas. Por quê? Por que que a vida das outras pessoas é mais importante? Porque é onde ele encontra valor. Na hora que ele faz coisa só só por ele mesmo, aquilo não tem valor. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer o que ele faz. Ele não consegue se reconhecer e nem reconhecer o que ele faz. Aí ele não reconhece talento dele, ele não reconhece as virtudes dele, ele não reconhece as competências dele. Então ele tem que viver mesmo em função do outro. Por quê? Porque isso tem que vir de fora. Ele não consegue dar isso para si mesmo. E é por isso que ele deixa qualquer coisa para ir realmente atender uma outra pessoa. Porque o reconhecimento dessa pessoa aqui é necessário para ele. Ele não consegue fazer isso por ele mesmo. E é por isso que deixa tão facilmente, paga para ser reconhecido. Como que paga? Pagando, é assim, fulano tá precisando de tal coisa, a pessoa vai e paga. Porque o outro vai ficar eternamente grato, né? Eternamente grato e muitas vezes nem vai lhe pagar. Nem vai lhe pagar porque sabe que você vai ficar quieto. Sabe que você vai ficar quieto porque você não quer perder o apreço de outra pessoa e você também não vai cobrar, né? Porque você não quer que o outro pense mal de você. Que aí o codependente ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o que o outro pensa sobre ele, com a opinião do outro a respeito dele. E é por isso que ele engole muito sapo. Ele engole muito sapo, por quê? Porque ele não quer que o outro tenha um mau conceito dele. Aí ele não tem como dizer não, como colocar limite. Por quê? Porque o outro vai se chatear com ele e aí ele vai perder o apreço daquela pessoa. Então ele prefere ser abusado, prefere ser abusada do que ele colocar limite e perder o apreço de uma pessoa. Aí fala pra mim desse jeito assim, ó. Mas é porque eu não gosto de dar não para as pessoas, né? Porque é tão ruim receber um não, pois é. Mas quem não dá não para as outras pessoas, dá não para si mesmo. Dá não para si mesma, né? Porque às vezes eu tenho que dar sim para mim mesma. E esse sim para mim mesma envolve um não para o outro. Então quem dá sim o tempo todo lá para o outro, com certeza está dando não. Está dando não para si mesma, né? E à medida lá que a pessoa ela vai cuidando dessa codependência, ela vai voltando a ser o centro da vida dela. Porque o centro da vida dela é o outro. É o outro. E nós vemos muitos relacionamentos simbioticamente doentes, aonde as pessoas não têm mais individualidade. Deixou de ter centro. A vida dela não tem mais centro. Ela não é o centro da vida dela. O centro da vida dela é outra pessoa. O centro da vida dela são as necessidades que uma outra pessoa tem. Isso é a prioridade. Aí a pessoa não se cuida, a pessoa vive largada, a pessoa, todo o dinheiro dela, ela não investe nela, porque isso é um egoísmo. Cuidar de si mesmo é um egoísmo. A pessoa introjeta que cuidar de si mesmo e investir em si mesmo é um egoísmo. Agora, para o outro, não. Aí, para o outro, eu faço empréstimo, eu faço qualquer coisa. Agora, para mim, eu vivo a míngua. Então, isso já quando, assim, a codependência já está, assim, bem, né?
já tá bem adoecida mesmo, né? Aí a pessoa já chega nesse nível, aonde eu vou dar aqui um exemplo que é incrível. É assim, ó, quando o codependente ele tá muito adoecido, ele chega num ponto que ele precisa ir no médico, precisa ir lá de dentista, e ele procrastina. Mas se alguém chegar pra ele e aí dizer assim, nossa, eu acho que eu tô doente, ele, pois vamos no médico agora. Aí ele bota a pessoa lá no carro, chama o Uber e leva a pessoa no médico na mesma hora. Esse exemplo é só para vocês perceberem como ele, para os olhos dele, ele não tem valor. Ele não tem valor. No mais profundo, ele não tem valor. O que tem valor é na hora que ele faz para o outro. Porque na hora que ele faz para o outro, aí ele pode receber esse valor. Que vem de fora. Porque dentro não consegue olhar e realmente ter essa apreciação verdadeira. Eu trouxe aqui, uma literatura aqui do Coda, onde ele traz aqui algumas perguntas, né, que eles usam para poder a pessoa verificar se ela é codependente ou não. Eu vou ler aqui para vocês só irem tendo uma noção das perguntas. Eu preciso ser necessário para poder manter uma relação com os outros? Eu preciso ser necessário? Preciso ser imprescindível para manter uma relação com as outras pessoas? Eu espero pela aprovação dos outros com relação aos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos acima da minha própria aprovação? Eu concordo com os outros para que assim eles gostem de mim? A dificuldade é que o codependente tem de discordar, de dizer, eu não penso desse jeito. Ou então fazer uma crítica, né? Eu centralizo a minha atenção em proteger os outros? Porque eles não sabem, né? Eu acredito que a maioria das outras pessoas é incapaz de tomar conta delas. Ou melhor, eu acredito que determinadas pessoas não têm como tomar conta delas mesmas. Eu conto os pontos das boas ações e favores que eu fiz, me magoando quando eles não são reconhecidos. Eu sou muito qualificado em adivinhar como as outras pessoas estão se sentindo, ou seja, eu sou muito sensível em perceber como as outras pessoas estão se sentindo. Por que isso, né? Por que essa pergunta? Porque aí ele percebe e aí ele se antecipa, né? Então, quer dizer, lá que o codependente ele tem aquilo que a gente chama de antecipação, que é aí que ele ganha, né? Aí é que ele ganha aquele, uau, nossa, né? Você adivinhou, né, que eu estou passando por essa necessidade. Como você, né, é uma pessoa que me percebe. Aí ele ganha o reconhecimento, né, do outro, né? Se torna especial e imprescindível. Eu fico ressentido quando os outros não me deixam ajudá-los, ou seja, eu quero ajudar e a pessoa diz, não, eu não preciso. Eu fico ressentido quando os outros não me deixam ajudá-los. Eu sou tranquilo e eficiente nas situações de crise das outras pessoas? Das outras pessoas, né? Eu só me sinto bem ao meu respeito quando estou ajudando os outros? Eu ofereço livremente conselhos e sugestões para outros sem ser perguntado? Esse aqui é um treino, né, gente? A gente deixar de ajudar os outros e dar conselho para quem não quer escutar, né? Tem até o hino, né, que a gente canta, né? Que alguns aqui que fazem trabalho comigo sabem como é o hino, né? Tu não deve dar conselho a quem não quer escutar. Pois é, né? Eu me afasto dos meus próprios interesses para fazer o que os outros querem. Ou seja, eu tenho até as minhas prioridades, mas na hora que outras pessoas chegam e aí colocam a delas, eu imediatamente abro mão e vou ajudá-las.
Eu só peço por ajuda e nutrição, mesmo assim, muito relutantemente, quando estou doente. Eu não consigo tolerar ver os outros sofrendo. Prêmio, mas como é isso? É muito ruim ver os outros sofrendo, meu amor. Mas ele não está falando de um sofrimento assim, como esse aqui nós estamos passando, não. Essa pergunta diz assim, às vezes o outro precisa sofrer para poder crescer. E às vezes o codependente não deixa o outro sofrer. Então ele fica arcando com a consequência do sofrimento do outro. Aí é por isso que o outro não cresce. Então isso aqui é muito forte nas relações aonde o dependente, ele tem uma dependência química. E aí ele faz todas aquelas coisas que vocês sabem lá que um dependente químico faz, né? Se mete em muita roubada e o codependente vai lá e responde por tudo que ele faz. Responde, paga, resolve. Aí ele não deixa de usar nunca a droga dele. Por quê? Porque ele só vivencia a parte boa, que é usar a droga. Porque ele tem um codependente, tem uma mãe codependente, tem um pai, tem um familiar que vai lá e arca com a consequência. Então ele não cresce. Então esse sofrimento aqui que ele está falando é esse sofrimento que você às vezes tem que ficar lá, porque o outro só vai crescer se ele passar por aquela passagem ali. Não é você fazendo tudo e resolvendo tudo pela pessoa que ela vai crescer e aí se mexer na vida. Eu me dou generosamente e presto favores para aqueles com os quais eu me preocupo. Me dou generosamente. Ele foi ótimo, né? É assim, me dou incondicionalmente, né? Me dou incondicionalmente, não tenho limite, eu posso ser chamada e requisitada a qualquer hora. Por quê? Porque eu quero ser visto como essa pessoa, né? Essa pessoa que se doa incondicionalmente, né? É aí que eu encontro o meu valor, nessa doação sem limite. Eu tento convencer os outros de como eles verdadeiramente pensam e devem se sentir, ou seja, aí é aquele traço, né, aonde eu estou tentando modificar, né, o outro, deixar ele do jeito que eu quero, que eu acho que é, porque assim a gente vai ser feliz. Eu me percebo completamente desinteressado por mim mesmo e dedicado pelo bem-estar dos outros. Perguntinhas, né, do Coda. Vamos continuar. Eu assumo responsabilidades pelos sentimentos e comportamentos dos outros. Como é isso? É assim. Eu acho que eu sou responsável pelo bem-estar dessa pessoa. E sou também o responsável se ela faz alguma coisa assim que não é legal. Então isso aqui é muito visto também quando o dependente ele tem uma dependência química, né? Porque se ele vai usar a droga eu me sinto responsável, fui eu que fiz a pessoa ficar chateada, eu devia ter ficado quieto, eu devia não ter falado, eu devia, então quer dizer, eu vivo ali tentando mapear, né? Como que eu devo fazer para não magoar o outro, né? Porque aí eu sou a responsável pelo bem-estar dele. Eu me sinto culpado pelos sentimentos e comportamento dos outros, a mesma coisa. Eu tenho dificuldade para identificar o que eu estou sentindo? Tem, porque não se percebe, né? Aí percebe claramente o outro, mas não se percebe. Eu tenho dificuldade para expressar o que eu estou sentindo? Sim, porque pode ser que desagrade, né? Porque não é isso que estão esperando de mim. Eu tenho medo da minha raiva, contudo, às vezes me torno irado, com certeza, guarda muito, renuncia muito, porque está o tempo todo querendo agradar, aí quando vem, né, que nem um vulcão. Eu me preocupo como os outros podem responder aos meus sentimentos, às minhas opiniões e aos meus comportamentos, sim. Sim, porque precisa da aprovação alheia para poder encontrar o próprio valor. Eu tenho dificuldade para tomar decisões? Tem, porque está preocupado, né, em não desagradar os demais.
Eu tenho medo de ser ferido e rejeitado pelos outros? Totalmente. Eu minimizo, altero ou nego como verdadeiramente me sinto? Sim. Principalmente se aquilo não é aprovado. Eu sou muito sensível com relação ao que os outros estão sentindo a ponto de sentir o mesmo? Sim. Aí é um nível, né? Um nível bem alto lá de empatia, né? Sente até uma dor que o outro está sentindo, o outro sente a dor, a gente convive com ele, a gente começa a sentir a mesma dor, né? Eu tenho medo de expressar opiniões e sentimentos diferentes. Eu estimo as opiniões e sentimentos dos outros mais do que os meus próprios. Eu coloco as necessidades e desejos das outras pessoas acima dos meus, com certeza. Se não fizer isso, não é codependente. Então, todo codependente sempre está vendo o que é melhor para todos, né? Porque ele não pode ser egoísta. Porque na hora que ele se vê lá como egoísta, ou se ele for manipulado, e a outra pessoa diz, nossa, como você é egoísta. Aí pronto, aí daí ele entrega tudo, né? Entrega até a roupa do corpo, porque ele não pode ser egoísta, porque ele é um supremo doador, então não pode ser visto como egoísta. Eu me sinto envergonhado ao receber reconhecimento, elogios ou presentes. Tem codependentes que se fizerem uma festa para ir de aniversário, ele sai correndo. Ou então na hora que recebe um elogio, nossa, você é tão inteligente, aí ele diz, que é isso? Pelo amor de Deus, olha, se alguém disser que vocês são inteligentes, que vocês são belos, bonitos, digam obrigado, mesmo que você esteja todo torto por dentro, mas diga obrigado, não vão dizer não, eu não sou não, pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos dizer que é quem não são inteligentes, quem não são bonitos não, gente, por favor, né? Aceitem que são inteligentes e que são bonitos e que têm diversos talentos. Eu julgo severamente tudo o que eu penso, digo ou faço, como nunca sendo bom o suficiente. Essa é forte, essa é forte. Eu sou perfeccionista? Tem uns que são doentemente perfeccionistas. Para os outros, quando está fazendo para obter o reconhecimento do outro. Eu sou extremamente leal e permaneço muito tempo em situações prejudiciais. Isso aqui é muito perigoso, porque as pessoas se aproveitam dessa lealdade do codependente em situações assim de grupos, né? E ele fica. E ele fica porque ele quer ficar lá sendo reconhecido. Olha aí, fulano ficou até o fim, né? Fulano é que tá ali comigo, né? Ficou até o fim. E aí isso é muito perigoso porque as pessoas manipulam, porque percebem a carência dessa pessoa. Percebem que ela não tem essa autossuficiência para dizer assim, realmente eu tô saindo fora e isso aqui eu não concordo e eu vou ficar comigo mesmo. Por quê? Porque toda a noção de valor daquela pessoa vinha dele ou dela fazer parte daquele grupo. E na hora que ele sai, aí o grupo dá aquele isola, né, que a gente chama. Aí a pessoa que é codependente, ela não aguenta, porque ela vê como fazem com os outros e ela não dá conta, né, de não ter aquele grupo ali, porque ela não consegue nutrir a si mesma, né? Então ela fica e fica calada. Fica calada só para fazer parte e ser reconhecida. Eu não me percebo como uma pessoa legal e que vale a pena. Agora vamos dar aqui às vezes eu não me percebo como uma pessoa tão legal e que vale a pena, né? Sempre eu acho que o outro é mais legal, que o outro tem mais qualidade do que eu, né? Porque meu amor próprio é baixo. Aí o codependente às vezes tem inveja, né? Porque como ele se sente menor, então ele tá sempre vendo quem tem mais, quem é mais, né? Quem brilha mais, quem tem mais reconhecimento. Aí ele tem inveja, mas ele esconde isso profundamente, né? Porque não vai, né, dizer que tem inveja, né? Eu assumo compromissos acima das minhas condições e dos meus limites só para agradar? Ou para evitar ser rejeitado? Assume. Às vezes assume coisa que é demais para você. Por quê? Porque você tem essa necessidade, né? De ser reconhecido.
E isso é uma coisa que deixa a pessoa, às vezes, numa situação onde ela mesma que se coloca, né? E ela não sabe dar não, não sabe dar limite e ela vai vivendo uma vida sem qualidade, né? Uma vida onde ela depende completamente, né? É do reconhecimento que está fora dela, porque ela não consegue se amar verdadeiramente. Então, é o trabalho da codependência, acima de tudo, é o trabalho do amor próprio, né? É de encontrar o amor próprio, né? Encontrar o núcleo do amor verdadeiro dentro de nós. Não é uma jornada simples, né? Não é uma jornada fácil, mas eu acredito que é a jornada da nossa vida, né? Sair desse desamor, né? Desse desamor que nós aprendemos, né? E encontrarmos realmente o nosso amor verdadeiro. Um amor maduro verdadeiro. Não é aquele amor que você se olha no espelho, eu me amo e tal. Não, porque às vezes ele só está escondendo, né? Só está maquiando esse desamor mais profundo. É encontrar mesmo aquela apreciação verdadeira por tudo que você é, com luz e com sombra. E reconhecer a sua sombra, os seus defeitos, tudo. E se amar verdadeiramente com tudo que você tem agora, né? Aonde você chegou. Então, se eu posso dizer para vocês que existe uma cura para a codependência, é o amor verdadeiro por nós mesmos. A profunda apreciação por nós mesmos e realmente é nos sentirmos pessoas valorosas, incrivelmente legais e especiais, únicas no mundo. Então eu acredito que isso é a cura da codependência, minhas irmãs e meus irmãos. E agora eu vou deixar vocês, vou salvar a live, ela vai para esse negocinho, né? Agora aí e também eu vou deixar salvo lá no YouTube, né? A gente vai salvar para ficar lá. Um beijo, espero ter ajudado vocês, tá? E aí é isso. Se amem verdadeiramente. Um beijo para vocês. É no IGTV, né? O nome vai ficar no IGTV. Eu também. Só por hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Essa frase é incrível, é a frase que nós aprendemos no Coda. Só por hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida, meus lindos. Obrigado.